X, e que ele dizia que entrar contra o Flamengo era a derrota certa. Vocês chegaram a ouvir esse áudio, né, que viralizou semana passada? O Seleção teve acesso a um áudio de um jogador do Flamengo, cara, impressionado com o Fluminense ontem no Maracanã. Põe na tela, diretor. Os próprios olhos, cara. O bagulho é louco, assim, cara. A parada é sinistra, cara. Pô, os caras, velho, ficam berrando ali. Aí, Nenê, vem pra 2. Aí, Matheus, fecha um X. Alô, Pacheco, faz o 7 agora. Pô, tu não sabe o que tá acontecendo, cara. O bagulho é louco, cara. O time é muito bem treinado, é insano, cara. Os caras fecham todos os espaços, cara. Aí, cara, sinistro, cara. Vi ontem que os outros times passam, cara. Não dá, não tem como, cara. Aí, tu que gosta, assim, essas paradas, assim, de luta, cara. Como tu enfrentar, sei lá, cara, o Holyfield, cara. Pô, tu já entra sabendo que o empate, assim, é certo, cara. A derrota nos pênaltis é certa, cara. Pô, cara, não dá, cara. Aí, vou te falar, é sinistro o negócio, cara. A gente não conseguiu identificar qual foi o jogador do Flamengo que se impressionou. Mas, Pedrinho, já que você falava ali da ideia de jogo do Odair, esse jogador não identificado, ele está exagerando ou o Odair conseguiu amarrar o time do Flamengo ontem, foi para os pênaltis e teve muito mérito defensivo? Qual a sua visão? A gente pode até rodar os melhores momentos da partida. Eu reconheci essa voz, hein, André? Eu reconheci essa voz. André, a questão é a seguinte, cara. Futebol é dividido em fases, né? Tem a organização defensiva, ofensiva, transição ofensiva, defensiva, bola parada. Na organização defensiva, o Fluminense, para o que o Odair queria, ele foi muito capaz. Porque o bloco do Odair na marcação, ele desceu muito, as linhas desceram muito. E dificultou muito o jogo do Flamengo. O que acontece? O Odair, quando ele faz essa marcação, ele corre o risco de sofrer. Mas ele não sofreu. O Flamengo não criou oportunidades. Ele estava muito seguro do que ele estava fazendo. E muitas vezes que o Flamengo perdia a bola lá na frente, o Fluminense tentava sair jogando e não conseguia passar para outra fase, que era a transição. Né? Mas ele não correu risco, ele não sofreu. E eu vou te dar um exemplo claro, André. Você tem uma altura impressionante. Eu sou baixinho. Se jogar uma bola pro alto pra gente disputar na cabeça, eu vou perder, obviamente. Então eu não posso disputar com você de uma forma normal. Eu tenho que criar algum recurso para que eu possa ter alguma vantagem sobre você, porque você é muito mais alto do que eu. Então eu tenho que tentar, na hora que você subir, te deslocar. Eu vou criar alguma coisa para tentar competir com você. O que acontece no Fla-Flu, o Flamengo é muito superior ao Fluminense. Se o Fluminense vai para o jogo, se o Fluminense vai querer ter a bola, se o Fluminense vai para cima, ele ia perder o jogo. Então ele usou o que ele tinha de melhor. Eu vou me resguardar, vou fazer 2 linhas de 5, vou descer os meus blocos e vou tentar sair em transição. No começo do jogo com o Marcos Paulo, que não conseguiu, depois com o Fernando Pacheco, que também não conseguiu achar um gol, mas ele não sofreu na partida. Então, às vezes, o Jorge Jesus deu uma declaração que, na minha concepção, foi muito infeliz, que o Fluminense veio para perder de pouco. Ele tem que entender que hoje o Flamengo ele é muito superior aos seus adversários. E nem todo mundo tem elenco para jogar o futebol que o Jorge Jesus joga. Mas isso não quer dizer que eu não possa ter outro jeito de jogar, que de repente não seja tão agradável, mas que eu possa ser competitivo. E o Fluminense foi competitivo. Então eu vi muitas coisas positivas dentro do que o Odair quis. Se me agrada ou não, é problema meu. Mas existem várias formas de jogar. E o Flamengo, faltou tudo que a gente viu. Até porque o Fluminense tira a velocidade do Flamengo, né? Quando ele desce muito as suas linhas, ele não deixa o Flamengo imprimir um ritmo forte. O Flamengo não teve intensidade, não teve velocidade. E faltou aquela coisa individual, né? Os jogadores quererem um pouco mais de movimentação. O Flamengo foi muito abaixo e o Fluminense também não deixou que o Flamengo fosse aquele Flamengo avassalador que amassa o adversário. Ô Caio, é óbvio que o clássico torna tudo mais imprevisível e times muito melhores contra times muito inferiores, as coisas tendem a se equilibrar muitas vezes. Mas confesso que apesar de saber disso, né, na visão de quem acompanha futebol já há um certo tempo, eu fiquei muito surpreso com o que eu vi no Maracanã. Porque não é só a diferença dos dois times. É porque o Flamengo teve muito mais tempo para treinar e os 3 jogos que eles haviam feito até o jogo de ontem mostravam o time num estágio muito superior, fisicamente inclusive.
Esse estágio físico superior, inclusive, se fez presente no segundo tempo. A gente viu um Fluminense cansado no segundo tempo. Então eu queria saber de você. Eu fiquei muito surpreso com o que eu vi. Eu queria saber de você se também te surpreendeu e qual a sua análise para depois ouvir o Lima. Me surpreendeu exatamente pelos pontos que você acabou de levantar. Quando a gente fala, e eu falei isso no Bem Amigos na segunda-feira, que achava o Flamengo muito favorito, e continuo achando o Flamengo favorito agora nessas duas partidas de final, em função, não é história, não é tradição, não é camisa, não é nada disso, é só momento. É aquilo que a gente tem visto do Flamengo, inclusive na parte física, pelo fato de ter voltado um pouquinho antes, e aquilo que o Fluminense apresentou nesses 2 jogos, ou 3 jogos que antecederam, acho que só foram 2, né, que antecederam essa final. Então é só um retrato do momento. O segundo tempo eu acho que já foi mais daquilo que eu imaginava que seria a partida. Ali no segundo tempo, né, apesar de alguns jogadores, como o Pedrinho colocou, do time do Flamengo muito abaixo, como o Bruno Henrique, o próprio Everton Ribeiro, acho que o Flamengo melhorou muito com a entrada do Pedro e do Michael. Aí o Flamengo foi para cima, até pela necessidade de empatar o jogo, né, porque virou atrás, e encurralou o Fluminense. Criou chance, teve 2, 3 oportunidades de gol, teve aquela do Hudson salvando em cima da linha. Aquilo é o que eu imaginei do jogo desde o minuto inicial. Então esse é a minha análise do Flamengo. Um primeiro tempo muito abaixo, onde achou talvez que pudesse vencer o jogo a qualquer momento, não acelerou, não foi aquele time criativo, com volume de jogo, que envolvia os adversários e criava muita chance de gol. E no segundo tempo já voltou a ser o Flamengo que eu estou mais acostumado a ver. O outro lado da história é o mérito do Fluminense. Você no futebol, você luta com as armas que você tem. Hoje são poucos os times que vão chegar dentro do Maracanã e jogar de peito aberto com o Flamengo, por conta de elenco, por conta de confiança. Hoje o Flamengo não é só a individualidade dos jogadores, é o sistema, é o volume. É difícil de você segurar um time tão criativo como o Flamengo. Agora o Odair, se você pegar, viu, Rizek, eu acho que isso é um tema legal para a gente discutir, os grandes momentos dele no trabalho, dele no Internacional, foi de um time mais reativo. Foi quando ele deu a bola para o adversário e marcou, fechou espaço. Eu acho que ele se sente muito à vontade em montar esquemas para neutralizar o adversário. E ontem ele conseguiu. O primeiro tempo, como o Pedrinho falou, o Fluminense não sofreu. Ele teve menos posse de bola, mas ele foi extremamente perigoso aonde? No jogo aéreo. E o jogo aéreo é uma coisa que precisa ser corrigida no time do Flamengo. Acho que ontem o Léo Pereira teve uma partida muito abaixo, não pelo pênalti desperdiçado, que isso faz parte. Eu já errei, o Pedrinho deve ter errado e acontece com todo grande jogador. Estou falando em questão de posicionamento, senti ele tentando dar o bote e fazendo algumas faltas desnecessárias. O próprio lance do gol, ele tenta buscar o espaço, né, fazer a proteção ao invés de disputar a bola por cima, e por isso o Gilberto consegue chegar. Volto a dizer, eu acho que foi o primeiro tempo do Fluminense, o segundo do Flamengo, o 1-1 foi justo, mas pela entrega, pela capacidade de superação que o Fluminense demonstrou nesse jogo, eu acho que eles estão muito satisfeitos com o que foi visto ontem à noite. Você falou do Odair no Inter, né? Curioso que vários jornalistas, eu inclusive, critiquei bastante algumas posturas do Odair, como quando ele enfrentou o Flamengo no Maracanã, pela Libertadores, de jogar mais de forma recuada, ou como muitos gostam de falar, reativa no contra-ataque. Mais fechadinho, mais fechadinho, eu achava que ele tinha material humano para soltar um pouco mais o time. E aí quando ele chegou no Fluminense, eu acho que ele tentou se livrar um pouco desse estigma, soltar mesmo o time, aí foi criticado por muitas vezes soltar o time quando não devia. E ontem não vejo outra alternativa para um técnico, com as limitações que ele tinha, do que armar a equipe como ele armou ontem. Mas e aí, Lino, qual é a sua visão, meu caro? Eu acho que lembrou muito o Odair do Internacional, vocês colocaram com precisão, quando ele parou o River Plate no Beira-Rio, naquele 2-2, em vários momentos dentro da Libertadores, e quando isso está no DNA do treinador, ele consegue passar para os jogadores, a gente consegue ver isso em campo. Mas eu acho que a gente não pode desprezar uma coisa, porque se defender contra o Flamengo, todo mundo tentou. O Fluminense conseguiu jogar também. O Fluminense tem nível técnico. O Fluminense tinha ideias defensivas, mas quando a bola caía nos pés dos jogadores do Fluminense, alguma coisa acontecia. Os jogadores queriam jogar. O chutão para frente era só quando ela parava no pé do Muriel. Era claro que o Fluminense não queria sair com bola costurada por dentro, porque a ideia de abafa do Flamengo é essa. Aí vinha a bola longa, aí pressionava no campo do adversário. Mas o Fluminense jogou.
com as limitações dele, sabendo o que ele podia fazer dentro de campo, mas o grande barato do jogo de ontem, acho que foi esse, Rizek. A gente viu um Fluminense querendo jogar quando tinha a bola no pé também.